aí, São Vene, Paulo. e hoje é você. Contra o Internacional em Porto Alegre, esse jogo, oitavas da Libertadores. Você quer uma curiosidade? Daqui a pouco o Flavinic tá lá Em Libertadores, o Flamengo nunca perdeu pro Internacional. Em 5 jogos. Esse vai ser o 6º jogo. Você quer uma curiosidade? Tudo na vida tem uma primeira vez. Quer outra curiosidade? Essa primeira vez nunca acontece numa quarta-feira à noite. Cuidado que eu já Isso fui... é invenção, tá, gente? Pelo amor de Eu Deus. já fui muito feliz em quartas-feiras à noite. Sabe o que acontece? Eu adoro quando vocês começam a se engalfinhar. Quer aí apostar, saiu Pedro? Não. Ah, tá. Eu aposto no meu ué. time. Eu só aposto no meu time. Meu time Tem joga enquete hoje, hoje, Vene Casagrande. Qual a Daqui a pouco a gente enquete? vai falar do time do Pedrosa que joga hoje contra o Juventude. Isso. Olha aí, Saul e Pedro devem ser mantidos no time titular ou melhor manter o Alan e o Bruno Henrique? Prefiro o Saul e o Pedro. Tá vencendo, prefiro o BH e Alan, 12%. Você vota em quê, Vene? Bom, é porque só tem essas duas oportunidades. Mas se eu pudesse montar o time do Flamengo, sabe como que eu montaria? Ó. Posso dar minha sugestão aqui? Se o Felipe Luiz estiver assistindo, mas quem sou eu? Sou apenas o comentarista. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Aí eu botaria Jorginho, Saul, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Esse seria o meu trio ofensivo. Então, não escolheria nem o Pedro, nem o Bruno Henrique. Gosta, Pedrosa? Eu acho Gostar é forte, né? Não. A prova- Isso não quer dizer que eu acho que ele vai fazer isso, tá? Sim, é o que Mas você seria queria. o meu Aham. time. Não, é um time muito forte, capaz de vencer qualquer rival aqui na América do Sul. Mas eu acho que ele vai na mística. Ele não vai deixar o Bruno Henrique no banco. Não vejo dessa forma, não vejo ele deixando o Bruno Henrique no banco, principalmente pelo Bruno Henrique ter sido o cara que decidiu a primeira partida. E ele gosta de jogo grande, então eu vejo essa possibilidade como pequena. Se for para sentar alguém no banco aí, seria o Luiz Araújo, talvez, pela meritocracia do que ele entende que está acontecendo. O Plata e o Samuel Lino jogam com mais frequência do que o Luiz Araújo. E com o Arrascaeta de volta, não tem como deixar o Arrascaeta fora. Falar nisso, você E eu também não acho que ele vai deixar o Alan no banco Você novamente. acha que não vai? Acho que não. Pelo fato do Alan ter sido poupado no último jogo e o Saul ter ficado 90 minutos, acho que não. O que me deixa com uma pulguinha atrás da orelha em relação ao Pedro foi justamente ele ter tirado o Pedro muito cedo do jogo. Talvez ele fez isso, talvez controlar a minutagem. pensando numa possibilidade de colocar o Pedro. Não quer dizer que ele vá começar com o Pedro. Sim. Mas estamos falando, gente, assim, de verdade, essas 3 opções que a gente falou aqui agora, não seria nenhum absurdo. Isso mostra como o elenco do Flamengo é forte. Porque ele tem 3 grandes opções para escalar o time numa oitava de final de Libertadores contra o Internacional. O que ele fizer não vai ser nenhum absurdo e eu nem vou considerar um erro. Porque ele vai fazer em cima do estudo dele do Internacional. Lembrando que o Internacional vai ter que mudar a postura. Não pode ser um time reativo, porque precisa fazer o resultado. Se for um time reativo, o Flamengo abrir o placar nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo, a gente sabe o que vai acontecer. O Beira-Rio, entre aspas, vai se tornar um caldeirão contra os próprios jogadores Casa do Internacional. cheia hoje, Casa né? cheia, expectativa Lotado de já, recorde na temporada. E eles então... sabem jogar essa competição, o Inter é muito tradicional na Libertadores, sim. né? E querendo ou não, é tudo ou nada para eles, né? Porque na Copa do Brasil já foram eliminados. O Campeonato Brasileiro está sendo essa decepção. Tem só a Libertadores. Sim. É tudo ou nada para eles. Mas lembrando que se eles forem pro tudo, o risco é grande. Porque eu não vejo, assim, de verdade, você fazer gol no Flamengo hoje é extremamente complicado. Você vencer o jogo por 2 gols de diferença é mais complicado ainda. E tem um detalhe, você não pode tomar um gol. Se o Flamengo fizer um gol primeiro que o Internacional, aí já condiciona toda a partida. Pega aí, você tem os números do Bruno Henrique, não tem? Eu não sei, Tenho. não tem aí, a gente fez Eu mandei marcha, no não grupo, fez? quer ver? Cadê? Fala comigo aí, alguém. Isso mostra Não sei. como Fala aí, o então. Bruno Henrique é decisivo, né? Bruno Henrique mata-mata de Libertadores pelo Flamengo. 21 jogos, 16 participações em gols, sendo 12 gols, 4 assistências e 2 títulos. 2019 e 2022. O Bruno Henrique é muito decisivo. Eu arrisco a dizer que ele é o jogador mais decisivo do Flamengo de 2019 para cá. Pedrosa. Concordo. Não tem como não concordar. Você até já acabou Exato, de dizer que velho. começaria com ele. Cara, é impressionante, porque a sensação que eu tenho é que o Bruno Henrique ele não mede tamanho de jogo.
Mas nesses jogos grandes ele aparece mais ainda. É a força mental dele, como ele consegue aparecer, tanto nas características dele. Bola aérea, ele é um cara que durante a carreira dele, principalmente antes da lesão, era extremamente veloz pela ponta esquerda, então ele ganhava muitos jogos sozinho, que ele conseguia carregar o Flamengo muitas vezes. Quando o Flamengo estava tendo dificuldades, ele driblava 1, 2, deixava alguém na cara do gol, ele conseguia fazer o gol, e ele mudou a característica dele pós-lesão. Não que ele não tenha mais velocidade, mas ele continua sendo um cara muito oportunista, que hoje muitas vezes joga de falso 9, joga de centroavante e continua ajudando o Flamengo. Então, o Bruno Henrique é um dos maiores jogadores do século. Ele me lembra, nessa questão mental, o Luiz Henrique, do Botafogo. É uma questão de você... parece que para eles, todos os jogos são uma grande... eles desfrutam daquele momento ali. E quando o jogo é maior ainda, eles têm uma capacidade de decidir... Porque é destemido. Sabe quando você não sente medo? Sabe quando você vê uma criança brincando num play que tem um monte de problema e a gente adulto, meu Deus, e a criança ela só tá se divertindo. É essa sensação que eu tenho dos dois, assim, que eles simplesmente desfrutam com o talento dos dois, eles conseguem imprimir o melhor futebol que eles têm. Agora, Vene Casagrande, o Flamengo fechou um patrocínio milionário com a Betano, né, uma casa de apostas esportivas, o maior contrato de patrocínio do Brasil e entrou para a lista dos 10 maiores patrocínios do mundo. É isso, Vene Casagrande? Exatamente. O Flamengo em 40 meses, ou seja, até dezembro de 2028, vai receber quase 900 milhões de reais por esse patrocínio. Gente, a gente está falando de algo assim que é histórico, porque o que o Flamengo conseguiu fazer nessa negociação com essa casa de aposta é algo absurdo. É só para a gente ter um pouquinho de noção, o Flamengo é top 10 de patrocinador master no mundo. Está superando vários clubes da Europa. Então, acho que o Flamengo está mostrando para todo mundo a grandeza que está se tornando a marca do clube. E, de fato, tem que parabenizar todos os envolvidos da diretoria por essa negociação, porque não só o valor chama atenção, a forma de pagamento também, porque o Flamengo vai receber em uma vez só, nesse ano, 85 milhões de reais, é algo assustador, gente. Então, assim, isso mostra como o Flamengo está se tornando bem forte. E hoje a gente pôde ver em uma entrevista do BAP, a Flamengo TV, ele falando que quer fazer o Flamengo se tornar o Real Madrid do futebol sul-americano. E eu acho que o Flamengo tem potencial para isso. Já está conseguindo. Porque a gente está falando de um contrato de 40 meses, é um contrato extremamente curto. Isso quer dizer o quê? Que daqui a 40 meses o Flamengo vai renegociar esse valor e a chance de conseguir um valor ainda maior é bem grande. Então, parabéns à diretoria do Flamengo. Isso aí é um marco histórico financeiramente falando. Porque esse Flamengo já estava forte, agora com essa quantidade de dinheiro vai ficar mais forte ainda. Agradecer também a coluna do Flá, que fez essa arte muito bonita aí. A gente está usando aqui, isso dá um trabalho danado, hein, ô Vene? A gente está usando aqui no programa. Um beijo aí pra galera da coluna do Flá. Daniel Dutra também, que fez a nossa outra arte. Agora, é isso que gira, ô Pedrosa, o dinheiro no futebol. Olha essas cifras. A gente está falando de 42 milhões de euros. Isso é dinheiro à pampa. Mas é um trabalho de mais de uma década, né, Fernanda? O Flamengo estruturado, eu acho que isso é uma coisa que aconteceu lá com o próprio Eduardo Bandeira de Melo, e depois o Flamengo foi não só se ajustando dentro de campo, mas também fora de campo, construindo o CT, trazendo grandes jogadores, internacionalizando a sua marca. Você participar da Copa do Mundo de Clubes da forma como o Flamengo participou também é muito importante, e isso também tem a ver com a própria torcida do Flamengo, né? 40 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, 40 milhões de torcedores também que muitos vivem no Brasil. Qual marca não quer atrelar a sua identidade ao Flamengo? Isso faz muita diferença e o Flamengo, para mim, é um case de sucesso nesse quesito. Por exemplo, esse valor é tão grande, Fernandinho, porque se a gente pegar o segundo e o terceiro aqui do futebol brasileiro, que no caso Corinthians e Palmeiras, o Flamengo ainda continua com um valor superior. Somando Corinthians e Palmeiras em patrocínio master, não supera os valores que o Flamengo acabou de negociar com a marca Betano. Então o valor assim é astronômico, gente. A gente está falando de um contrato de 40 meses quase bilionário. Quase 900 milhões de reais. Então, parabenizar a todos da diretoria que promoveram uma concorrência muito grande entre várias casas de apostas e a Betano acabou levando a melhor. E, Vene Casagrande, você disse o time que você desejaria hoje. E o time que você acha que o Felipe Luiz vai colocar? Que eu acho que o Felipe Luiz vai colocar?
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira. Eu acho que ele não vai mudar a dupla de zaga. Eu, particularmente, vou achar errado se ele mudar a dupla de zaga nesse momento. Até porque, Fernandinha, por que eu acho isso? O Flamengo vai jogar hoje, depois só volta a jogar segunda contra o Vitória no Maracanã, depois só no outro domingo. Aí vem uma data FIFA. Ou seja, o Flamengo tem tempo suficiente para descansar os jogadores e até mesmo poupar quem tiver a necessidade. Mas vamos lá. Rossi, que eu acho que ele vai levar, hein? Não há informação. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho e Alan, serão os dois volantes na minha concepção, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino. Eu tenho dúvidas no ataque. Mas eu acho que ele bota o Bruno Henrique. Eu acho que ele bota o Bruno Henrique pelo fato dele ter poupado o Bruno Henrique no final de semana. Então é mais ou menos o que o careca de HD falou, hein? É o que eu imagino, assim. Como é que tu vai tirar o cara que tem 16 e 21? Aham. 16 participações e gols. Gente, Sendo 12 gols. não tem como. Eu, se fosse Felipe Luiz, eu tiraria. Ah, é? É, também. Mas aí entra o Pedro, pô. Eu colocaria algum moleque da base. Ainda tem um fato, também. Pedrosa. Ainda tem um fato que isso Vocês precisa não ser querem o Campeonato mencionado. Brasileiro? Poupa hoje. Vamos lá. O Felipe Luiz dificilmente escala Arrascaeta e Pedro juntos, né? Mas ultimamente a gente tem visto mais, hein? Então, mas não é o que ele considera ideal, né? Sim, mas a gente tem visto. A gente não via nunca, né? Entrava um pra sair o outro. É, sim. Tá bom, Né? ele tem. Ou não, eu tô doida, ele tá né? sendo mais flexível. Mas o fato de ele dificilmente colocar Arrascaeta e Pedro juntos me faz crer que ele vai botar o Bruno Henrique. Ele ainda tem essa máxima, então, Vene? Ah, tem. Dá pra ver que tem. Nas atitudes tem. Nas escalações dá pra ver que ainda tem. E eu entendo, tá? Não é uma crítica ao Felipe Luiz, não. Eu entendo de verdade pelo estilo de jogo dele. Mas eu, Vene Casagrande, eu vou sempre escalar o Pedro no meu time. A gente tá falando de um jogador que entrega 30 gols numa temporada. Sei lá, eu ia dar um jeito de botar esse cara no meu time. A gente pede tanto um centroavante e a gente tem o Pedro, a gente olha o Pedro. Cara, o Pedro joga muita bola. É um centroavante nato, fazedor de gols. Eu ia dar um jeito de escalá-lo. Mas, assim, a gente está falando de um time do Flamengo que, repito, são várias opções e são opções excelentes. Quem vai ter que quebrar a cabeça para tentar parar o Flamengo é o Roger Machado. A tarefa dele é extremamente difícil. O que você acha que ele vai fazer hoje, Pedro? Fala, nação rubro-negra. Hoje trago uma notícia quente para vocês. O Napoli, tradicional clube italiano, enviou representantes ao Brasil para acompanhar de perto o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo. A observação deve acontecer no duelo contra o Internacional, válido pelas oitavas de final da Libertadores, em jogo que promete grande visibilidade. O defensor, que vem sendo um dos pilares da defesa rubro-negra, já esteve recentemente no radar do RB Leipzig, da Alemanha, que chegou a oferecer quase 100 milhões de reais. Mas viu sua proposta ser rejeitada pela diretoria do Fla. O interesse do Napoli parte do técnico Antônio Conte, que enxerga em Léo Ortiz um perfil ideal para reforçar o setor defensivo da equipe italiana. Apesar disso, ainda não houve qualquer tipo de oferta oficial por parte dos napolitanos. Dentro da Gávea, a situação é tratada com muita cautela, e a chance de uma venda é considerada improvável neste momento. O Flamengo não pretende perder mais um titular na atual janela de transferências e só cogitaria uma negociação diante de uma proposta que fosse realmente impossível de recusar. Vale lembrar que Léo Ortiz construiu uma trajetória sólida no Red Bull Bragantino, onde atuou por 5 anos antes de se transferir para o Flamengo. Essa passagem foi fundamental para despertar o interesse de clubes europeus ligados à mesma franquia, como o Leipzig, que já tentou sua contratação. Agora, com o olhar do Napoli voltado para ele, a expectativa é ver até onde os italianos estarão dispostos a avançar para tentar convencer o rubro-negro a liberar o defensor.